sejam bem-vindos ao nosso último dia de aula dessa semana. Hoje é dia 10 de setembro de 2020 e antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Fizemos a nossa oração já. Vamos agora iniciar nosso primeiro momento aí de aula. Nesse primeiro momento, a gente vai ver sobre o adjetivo. E para a gente ver sobre o adjetivo, vai estar no livro de português, página 98 até a página 103, tá? A gente já viu um pouquinho sobre adjetivo no livro de gramática, mas hoje a gente vai enfatizar realmente sobre o que é um adjetivo, o que é que ele faz, certo? Todas as características dele. Então, primeiro, antes da gente começar qualquer coisa, a gente tem que saber que o adjetivo, ele não existe sozinho. O adjetivo, ele vai depender de um substantivo. E o que é um substantivo? A gente também tem que saber. Porque se ele depende do substantivo, a gente tem que saber que substantivo é tudo que nomeia seres, animais, objetos. Pode ser uma cidade, uma pessoa. Nomeou é substantivo. Então, o adjetivo, ele não vai existir sozinho. Por quê? Porque o adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo. Ele vai dar uma característica, vai dar uma qualidade. Então, quando eu digo, a blusa é azul. A blusa é o substantivo, porque eu nomeei essa peça de roupa. E a característica dela é o quê? É azul. Então, o adjetivo da frase, a blusa é azul, é o azul, porque a gente deu uma qualidade, deu uma característica para essa blusa. Ela não é qualquer blusa, é uma blusa azul. Então, o adjetivo, ele vai caracterizar, vai dar uma característica, vai dar uma qualidade a um substantivo, certo? Então, vamos lá. No livro da gente aqui, a gente começa com um textinho. Na página 98, a gente começa com um textinho, que o título do texto é O Pastor e o Lobo. Vocês façam a leitura desse texto e embaixo vai ter assim: todas as palavras destacadas no texto indicam características dos substantivos. Chamamos essas palavras de adjetivo. Então, todas as palavras que tiverem destacadas aqui na nossa atividade, elas são adjetivos, porque vão estar caracterizando um substantivo, certo? Aí a gente tem aqui a primeira divisão de um adjetivo. A primeira divisão é a locução adjetiva. E o que é isso? É a união de duas palavras ou mais com função de um adjetivo. Então, duas palavras que vão ter o mesmo sentido, a mesma função de somente uma do adjetivo, certo? Então, a gente tem aí raio de sol. Raio de sol, esse de sol aí é a qualidade que a gente tá dando pro raio. Não é qualquer raio, não é aquele que cai no dia de chuva. Não, é um raio de sol. É um que tá sendo emitido pelo sol. Então, a gente caracterizou o raio. Aí, as duas palavras, o de e sol, elas vão ter o sentido de adjetivo. Que a gente também pode transformar ela em raio solar. A gente também tem dia de sol, que é um dia ensolarado. Azul do céu, que é o azul celeste. E aqui a gente tem toda um quadro explicando isso aqui, certo? Com alguns exemplos desse tipo de locução. Então, a locução é a união de duas palavras que vai ter o sentido de um adjetivo. Vai estar caracterizando alguma coisa. Quando eu digo que é flor do campo, não é qualquer flor. É uma flor que estava lá no campo. Que é uma flor campestre, certo? Então, eu caracterizei aquela flor. Aí, a gente passa agora para a página 99. Na página 99, a gente tem o adjetivo gentílico, certo? E o que é isso de adjetivo gentílico, tia? Não entendi. Eu vou explicar agora. O adjetivo gentílico, ele vai indicar a origem de alguma coisa, de seres ou pessoas. Quando eu digo, eu nasci em Olinda, então eu sou olindense. Esse olindense é o meu adjetivo gentílico, porque eu vou estar dizendo de onde é a minha origem. Quando estiver fora do país e alguém perguntar, where are you from? De onde você é? Qual país você é? Aí eu vou responder que I am Brazilian. Eu sou brasileira, eu sou do Brasil. Então, esse tipo de adjetivo, ele vai caracterizar o local de onde a gente vem, de onde é a nossa origem, certo?
A gente tem aqui, nesse quadro aqui, alguns adjetivos gentílicos. A gente tem que nasce no Acre, é acreano, Alagoas, alagoano, certo? Então a gente vai ter vários adjetivos aí. Finalizamos a página 99 e passamos para a página 100, certo? Essa página aqui. Nessa página 100, ele diz assim: o adjetivo ele vai concordar em gênero, número e grau. Então, só pra gente lembrar: gênero, feminino ou masculino, certo? Toda vez que eu falar tem que concordar em gênero. Então, ele tem que estar dentro do contexto, seja feminino ou masculino. Não posso dizer... se eu disser, por exemplo, a caneta bonito, tá errado porque ele não concordou em gênero. Quando eu disser gênero, tem que concordar em feminino ou masculino. Tem que ser a caneta bonita. Ele também vai concordar em número. Número é singular e plural. Se é somente em um, se é dois ou mais, certo? Singular somente para um e plural para mais de um. E também tem que concordar em grau, que é em relação a tamanho de alguma coisa, certo? Ele vai concordar com o substantivo nisso, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aí, vida monótona. Substantivo é vida, ele é feminino e singular. Aí, o adjetivo, que é monótona, ele tá no feminino e no singular. Então, tem que ter essa concordância. Animais divertidos. Animais é o substantivo, ele tá no masculino e plural. Divertidos, adjetivo, masculino e plural. Então, é essa concordância que tem que existir. Gênero do adjetivo. Quanto ao gênero, os adjetivos eles se dividem em uniformes e biformes. Vamos lá lembrar o que é uniforme e biforme. Uniformes são os adjetivos que têm só uma forma. Lembra sempre do uniforme da escola. Só vai ter uma forma. Não vão ter diversos uniformes. Um vai ser azul, outro vai ser preto. Não, é uniforme, é uma coisa só. Aí a gente tem, por exemplo, aí garoto feliz, garota feliz. O adjetivo ele não mudou, mesmo que tenha mudado em relação ao gênero. Garoto e garota, a gente fez a diferença, mas o feliz ele continuou, ele não mudou. Então ele é uniforme, só tem uma forma para esse. E os biformes são os que vão ter duas formas, um para o feminino e um para o masculino. Aí a gente tem exemplo aí, o homem e idoso. A gente tem homem, que está no masculino, e idoso também entrou no masculino. Aí depois a gente tem mulher idosa. Então a mulher é o feminino de homem e idosa é o feminino de idoso. Então houve essa mudança. Número do adjetivo. Os adjetivos simples, em geral, fazem plural da mesma forma que os substantivos simples. A gente coloca o S. Exemplo, mal passa a ser maus, feliz passa a ser felizes, bom passa a ser bons. Nos adjetivos compostos, apenas o último elemento apresenta a forma do plural. Quando a gente tem a palavra, por exemplo, afro-brasileira. A palavra está no singular. Mas se eu quiser dizer que são pessoas afro-brasileiras, eu só coloco o S aqui no final. Essa palavra ela não vai entrar no plural, ela vai continuar no singular e quem entra no plural é a última, certo? Então, toda vez que for uma palavra composta, vocês lembrem disso. Lembrem disso, a primeira palavra ela não entra no plural, mas a segunda ela entra. Aí vai ter somente uma exceção, que é com a palavra surdo-mudo, que são dois adjetivos, aí passa a ser surdos-mudos, certo? Os adjetivos referentes às cores são invariáveis, quando o segundo elemento da composição é um substantivo. Por exemplo, saia verde-oliva. Não pode ser saias verdes-olivas, tá? Então, eles são invariáveis quando se trata de cor. O grau do substantivo na página 101. O grau do substantivo é o que a gente vai mais ter variações. Então, vai ser um pouquinho mais extenso essa parte. Os graus do adjetivo são o comparativo e o superlativo. Então, ele vai se dividir em dois. O primeiro que a gente vai ver é o grau comparativo, que aí vai indicar a comparação entre dois seres. Entre dois seres ou elementos. Elas podem ser comparativo de igualdade. A comparação é feita usando tão, tanto, quanto e como. Então, quando a gente for fazer a comparação de igualdade,
a gente vai utilizar esses termos. Aí a gente tem um exemplo. Marcos é tão bonito quanto Marcelo. Marcos é tão bonito como Marcelo. Então a gente igualou os dois, dizendo que os dois são bonitos. Aí o comparativo de superioridade. Então aí já é um patamar maior. A comparação é feita usando mais que ou mais do que. Aí, por exemplo, tem André é mais inteligente que Felipe. André é mais inteligente do que Felipe. Então, eu estou dizendo que André, em relação à inteligência, é superior a Felipe. Comparativo de inferioridade. A comparação é feita utilizando menos que ou menos do que. Então, eu vou dizer que alguma coisa é inferior, está no nível abaixo em relação a outra. George é menos forte do que Márcio. Ou George é menos forte que Márcio. Então, eu estou dizendo que em relação a Márcio, George a quantidade de força dele é menor. Então, o comparativo de igualdade, eu vou igualar os dois. Na superioridade, eu vou colocar alguém assim, uma coisa acima da outra. E na de inferioridade, eu vou colocar alguém abaixo de outro ser, certo? Então, eu vou sempre estar fazendo essas comparações. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas específicas para o comparativo de superioridade. Bom passa a ser melhor, não posso dizer que fulano é mais bom que alguém, não. Fulano é melhor, certo? Mal passa a ser pior, grande passa a ser maior e pequeno passa a ser menor, certo? Então, a gente finaliza o comparativo e entra agora no grau do superlativo. Ele vai apresentar características de maneira muito elevada em um nível maior. Então, em relação a alguma coisa, por exemplo, em relação aos demais cactos, esse é pequeniníssimo. Então, eu já caracterizei ele como algo menor, muito menor do que o outro tipo de cacto que a gente encontra na rua, o cacto planta. Então, o grau superlativo, ele vai fazer isso. Ele vai colocar algo no nível máximo, certo? O grau superlativo, ele pode ser relativo. As características dos seres ou de coisas são intensificadas em relação a um grupo de seres ou coisas. Há duas formas para o superlativo relativo: o de superioridade e o de inferioridade. Aí a gente também vai ter a questão de superior e inferior. Exemplo, Vinícius é o mais inteligente da turma. Então, em relação à turma, Vinícius é o mais inteligente. Em relação à minha estante, todos os bonequinhos que tem aqui na minha estante, esse é o mais bonito. Então, eu tô dizendo que em relação a todos, generalizei tudo que tem aqui e escolhi somente um para colocar ele no nível máximo. Ou também posso dizer que em relação a todos os bonequinhos que tem na minha estante, esse é o mais feio. Então, a gente vai estar fazendo essa colocação, seja da forma superior ou da forma inferior. A gente também vai ter o absoluto. O absoluto, ele vai se dividir em analítico, que é expresso por meio de advérbios. Advérbios são as palavras que vão modificar o verbo, mas a gente deixa para depois. Que são os advérbios muito, extremamente e excepcionalmente. Então, alguns termos que a gente vai utilizar são esses, para saber se ele é absoluto, analítico, certo? Exemplo, Lucas é um aluno muito aplicado. Então, eu utilizei aí o advérbio para dizer que ele não é aplicado, ele é muito aplicado. E o sintético, que é formado geralmente pelo acréscimo de sufixos. Sufixos são um termo que eu vou colocar no final de uma palavra para indicar o nível máximo. Como é que é isso? Vou explicar agora. A gente tem aí, por exemplo, o prédio é altíssimo. Então, a gente tem a palavra altíssimo, que vem da palavra alto, certo? Então, a gente tem a palavra alto e passou a ser altíssimo. Então, a palavra, ele não é alto, ele é altíssimo. Então, eu coloquei, ó, essa partezinha aqui, ó, ela não vai mudar em relação a esse. Alto, a gente aproveitou a letra A-L-T para fazer o altíssimo aqui, ó. A partir daqui, a gente já muda. O O não tá mais aqui, quem tá aqui é um I. Então, o sufixo que a gente utilizou foi o íssimo, para dizer que alguma coisa ela não é alta, ela é
altíssima, certo? Ela não é no tamanho normal, no tamanho convencional. Aí a gente tem aqui na página 102 alguns adjetivos na forma superlativo absoluto sintético, que é o que vão ter essa terminação. Aí tem ágil, agílimo, agilíssimo, agradável, agradabilíssimo. Então a gente colocou esses termos aí, essa terminação, para indicar algo superior. Aí vocês podem fazer a leiturinha aqui, ó, desse quadro, para conhecer alguns desses adjetivos. Aí é onde a gente começa a nossa atividade, página 102. Circule o adjetivo das palavras e diga com que substantivo concorda. A primeira coisa que vocês vão fazer é procurar o adjetivo. Por exemplo, eu tenho uma frase. A gente tem a frase: que linda casa compramos. Então, eu tô dizendo aí que eu comprei uma casa muito bonita. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é o adjetivo. Quando eu encontrar o adjetivo, eu vou circular. Então, eu vou circular linda, porque eu sei que é uma característica. Mas essa linda aqui, ele tá caracterizando quem? Tá caracterizando a casa. Então, eu vou escrever lá na linha embaixo, dizendo que... vou escrever aqui embaixo a minha resposta. Concorda com o substantivo casa. Tá? Então, eu identifiquei qual é o meu adjetivo, circulei ele aqui em cima e a minha resposta aí na linha de baixo, que ele concorda com esse substantivo, que ele está caracterizando esse substantivo, que é o substantivo casa, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão procurar o substantivo e o adjetivo. O adjetivo vocês circulam e vão escrever aqui embaixo com quem ele concorda, que é o substantivo que vocês também já encontraram. Segunda questão, copie as frases substituindo as locuções adjetivas por adjetivos gentílicos. Como é que é isso? A gente tem as comidas da Bahia são muito famosas. Então, eu vou pegar uma frase diferente. Por exemplo, aqui a gente tem o Carnaval de Pernambuco é o melhor. Então, eu preciso primeiro identificar onde é a locução adjetiva. É o de Pernambuco. Então, eu já sei que eu vou trocar essa locução adjetiva pelo gentílico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever a frase. O carnaval pernambucano é o melhor. Então, eu troquei duas palavras por uma que vai ter o mesmo sentido, vai fazer o mesmo efeito, certo? Passamos aí para a página 103. Na página 103, a gente está na terceira questão. Observe as imagens e escreva as características dela. Tem algumas imagens aí, vocês vão colocar características para elas. Feio, bonito, alto, baixo, da forma que vocês acharem melhor. Vocês vão caracterizar isso aí. Quarta questão. Vai marcar com X o plural correto das palavras. Então, tem algumas palavrinhas aí, vocês vão colocá-las no plural, tá certo? E vai assinalar somente uma. Quinta questão. Relacione as colunas e justifique a sua resposta. Vocês vão dizer qual dessas frases que está em verde mais claro, desse lado aqui, tá? Vou cobrir a resposta. Vocês vão relacionar qual é o de grau superlativo de superioridade e qual é o de inferioridade. Vai fazer a ligação e vai depois justificar por que você acha que aquele é de inferioridade. Pode ser um termo que colocou, porque aquele outro da forma que o outro está no grau de inferioridade. Então, vocês vão fazer aí a ligação. Sexta questão e última. Vocês vão completar as frases com o grau superlativo sintético dos adjetivos, que está entre parênteses. A gente tem aí, eu visitei nas férias um museu, aí tem um espaço em São Paulo, o antigo. Então, a gente vai colocar essa palavra no sintético. Por exemplo, a menina é muito agradável. Então, eu vou trocar o agradável, que é o adjetivo da menina, e vou colocar a menina é agradabilíssima. Então, eu vou colocar esse termo que está entre parênteses no adjetivo sintético, certo? Que foi o que a gente já viu e tem uma tabelinha aí na página 102, certo? Finalizamos aqui a nossa primeira atividade de hoje. Responda ou qualquer dúvida é só me procurar sem problema nenhum, tá certo? E
Daqui a pouco a gente volta pra fazer a correção dessa atividade e pra próxima.